Todas e todos, para mim é um prazer poder estar participando desse evento, né? O 6º Simpósio Nacional, o lugar do contestado na história do Brasil. A minha fala, que eu vou tentar aqui ser bem resumido por causa do tempo, ela na verdade está focada em outro movimento socio-religioso de características messiânico-milenaristas, que é a Pau de Colher. Pau de Colher ocorreu entre 1934 e 1938, no interior da Bahia, né, no semiárido, né, nordestino, vamos dizer assim, na área rural do município de Casanova, né? Pau de Colher era um pequeno vilarejo, né? E a minha ideia basicamente foi oferecer, sugerir, né, enfim, uma nova hipótese, né, em torno desse movimento. Até então, a bibliografia tradicional sobre o movimento, que não é muito, vamos dizer assim, vasta, pensava Pau de Colher apenas como uma espécie de extensão ou etapa, né? Uma espécie de apêndice, né, de um outro movimento que foi o Caldeirão dos Jesuítas, ou o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que aconteceu no Ceará, né, que por sua vez, né, foi organizado por um discípulo, o José Lourenço, né, o Beato José Lourenço, um discípulo do Padre Cícero. Então, assim, é inegável que Pau de Colher esteja vinculado a esses outros dois eventos, né? Mas, conforme eu fui mergulhando nas fontes, eu fui percebendo que Pau de Colher possui uma dinâmica própria, possui uma lógica própria, né? Então, existem inúmeros elementos que eu usei nas minhas pesquisas, nos meus escritos, para demonstrar isso. Os que eu acho mais importante, ou pelo menos os mais evidentes, é a questão da peregrinação, né? Havia um desejo de peregrinação, né, de Pau de Colher para o Caldeirão dos Jesuítas, do grupo, né, desses sertanejos, que, na minha opinião, ao invés de desarticular o movimento, como alguns disseram, serviu, na verdade, como elemento de coesão, né? E o outro elemento é o elemento da demonofobia, né? Quer dizer, da demonização do cotidiano, né? Como isso também serviu como uma forma de coesão do grupo. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, botar aqui vou ver se funciona, porque essa coisa da gravação de vídeo, o ensino remoto, está sendo novidade para todo mundo, né? Eu vou tentar mostrar aqui que eu achei no Arquivo Nacional um mapa de 1938 que demonstra muito bem aonde que se localizava Pau de Colher, só para vocês terem uma ideia. Eu vou tentar aqui colocar para o município de Casanova, 1938, tá? O mapa é de 1938, tá? Pau de Colher está aqui, tá? Eu ampliei aqui para vocês olharem, ó. Pau de Colher, tá? Fica perto de uma série de outros, outros vilarejos, e fica na fronteira do estado do Piauí, né, e do estado de Pernambuco. Se a gente, quando a gente pega os primeiros trabalhos que foram feitos sobre Pau de Colher, e aqui eu estou me referindo principalmente os trabalhos do Raimundo Duarte, que foi um antropólogo e professor da Federal da Bahia, da própria Marisaura Pereira de Queiroz, né? Ela se refere, ela utiliza ele como referência no clássico dela, né? Messianismo no Brasil e no Mundo. E mais recentemente a Maria Cristina Pompa, né? A gente nota-se que uma coisa que vamos dizer assim, perpassa todos os trabalhos é que de fato havia um objetivo. O objetivo maior de Pau de Colher era o retorno a Caldeirão, né? Que é vamos dizer assim, uma utopia abortada, porque há uma primeira diligência, que eu vou falar daqui a pouco, que destrói esses planos, né? Mas o fato é que essa expectativa da peregrinação, como eu falei, né, ela gerou uma série de práticas religiosas muito curiosas e pertinentes e únicas, exclusivas de Pau de Colher. O Raimundo Duarte ele cunhou um conceito de transitoriedade para explicar assim, como que era a dinâmica de Pau de Colher. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os outros autores que seguiram ele, né, além desses que eu falei, também tratam Pau de Colher como uma espécie de apenas de um evento transitório, efêmero, né, que enfim, se estruturou em Pau de Colher, mas cujo o objetivo final seria o Caldeirão, né? E eu, pessoalmente, né, à frente, a quantidade, o volume, né, de
riqueza que eu encontrei na documentação, eu percebi que não se tratava disso. Me parece que o inverso é que é verdadeiro, né? O inverso é que é verdadeiro. Por quê? Porque a própria utopia, né, de peregrinação, né, transformava aquele grupo num grupo de eleitos, né? E ao se verem como um grupo de eleitos, eles abrem-se, né? Abre-se, melhor dizendo, toda uma série de possibilidades, né? No que toca a práticas religiosas, né? Que você só percebe-se em pau de colher. Esses sertanejos, eles se consideravam um grupo de bem-aventurados, né? Então, assim, fora do espaço, do círculo, por assim dizer, né? Dos eleitos de pau de colher, todo o universo era uma espécie de universo dessacralizado e, portanto, permeado, né, habitado por forças demoníacas, né? E a forma que eles encontraram dentro desse universo de cultura popular, dentro desse universo do catolicismo popular no sertão, para combater, né, foi justamente a utilização, vamos dizer assim, de uma espécie de violência voltada, né, para o convencimento, né? Eles, por exemplo, o que eles fizeram? Quando eles faziam as incursões nos vilarejos vizinhos, eles levavam consigo uma espécie de um cacete, né, como se falava na época, né, um varapau de madeira, né, talhado com duas cruzes, né, na ponta, e a partir daí eles forçavam as pessoas através, né, através de atos agressivos, forçavam, né, as pessoas a irem com eles para pau de colher para no futuro, né, num projeto vindouro, né, e de lá para Caldeirão. Aqueles que eram abordados e não os acompanhavam eram mortos a pau, né? A mídia na época, enfim, tem vários, né? Diário de Pernambuco, o Farol, Gazeta de Alagoas, tem vários, né? Utilizam o termo massacrado, que esses episódios eram episódios onde ocorriam massacres a pau, onde as pessoas eram massacradas a pau. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês a única imagem que eu conheço desse instrumento que eles utilizavam, né? E pelo qual eles ficaram conhecidos como caceteiros. Essa aqui é a única imagem que eu conheço do cacete, né? Quer dizer, desse varapau de madeira. Notem aqui as duas cruzes talhadas na ponta, né? Bate com outros relatos, portanto. E essa imagem aqui eu tirei do livro, de um livro memorialístico, de um autor chamado Raimundo Estrela, que foi médico das tropas, né, que invadiram pau de colher. A minha hipótese, portanto, é que entre as práticas religiosas, né, populares, das quais eu menciono, né, e que eu acho que vamos dizer assim, justificam, por assim dizer, né, tratar pau de colher como um evento único, específico, né, em si, né, está não apenas, né, o projeto, né, peregrinatório, né, como também, né, essas ações, né, vamos dizer assim, performáticas, né, que tem toda uma linguagem alegórica, tem toda uma visão de mundo demonizada, né? Uma visão de mundo em que você tem não apenas ligada a concepções apocalípticas, mas também salvíficas, por assim dizer. Para terminar e contar como é que essa história toda acaba, eu só queria aproveitar e colocar um trecho do Globo Repórter, que coincidentemente foi ao ar agora na última sexta-feira, dia 2 de outubro, e que, enfim, focando o sertão da Bahia, o São Francisco, eles falam sobre Lampião e Mania Bonita, falam sobre Canudos e um pequeno trecho sobre pau de colher, né? Pode ser uma evidência de que o movimento esteja ganhando um pouco mais de visibilidade, mas a reportagem é muito pobre, né? Eu acho que eles não se deram nem o trabalho de olhar a Wikipédia, né?
enfim, mas vou colocar e a partir daí eu termino para dizer o que se deu dessa Pouco antes comunidade. do fim do cangaço, um outro conflito, sem registro nos livros de história, varreu do mapa um vilarejo chamado Pau de Colher, que ficava na divisa da Bahia com o Piauí e Pernambuco. O nome Pau de Colher vem de uma árvore do Nordeste usada para fazer colher de madeira. Há 81 anos, 4.000 pessoas viviam no arraial. Eram fiéis de um beato que pregava o fim do coronelismo. Foram denunciados como um grupo de comunistas e o governo federal decidiu atacar. Aqui eles atiraram em todo mundo. Seu Gregório nasceu 6 anos depois. Perdeu tios e avós. O beato morreu aqui. Essa cruz é daquele tempo? É daquele tempo, essa cruz é daquele tempo. Foram cerca de 1.000 sertanejos mortos e esquecidos. Bom, vamos por parte, né? Primeiro que a reportagem diz que tinha algo em torno de que a comunidade tinha algo em torno de 4.000 integrantes, né? Não se sabe a quantidade de pessoas, né? Quer dizer, tem-se uma ideia de que havia mais de 1.000 pessoas, né? Mas efetivamente não se sabe. É impossível, não há nenhuma fonte, nenhum relato oral que certifique, olha, em que inclusive você possa cruzar com outras informações para ter essa certeza. Segundo, fala sobre um beato e não fala o nome do beato, né? Pode ser podem ser 3 beatos. Pode ser o líder da comunidade, o José Senhorinho. Pode ser um outro muito importante que eu não citei, que é o Severino Tavares. Severino Tavares, ele saiu do Caldeirão, ele era uma espécie de um mensageiro, né, do Zé Lourenço, e foi fazer fez uma expedição, né, por todo o semiárido nordestino, tentando angariar fiéis, né, para o Caldeirão, e quando passou em Pau de Colher, causou uma impressão muito forte, né, e a partir daí aquela comunidade se organizou em torno dos seus ensinamentos. Então pode ser o Severino Tavares, ou pode ser ainda o Quinzeiro, seu Quim, também conhecido como Joaquim, que foi um terceiro beato que passou por lá, quer dizer, o segundo beato, na verdade, que passou por lá, vindo de Caldeirão, e que também, vamos dizer assim, ajudou a impulsionar a comunidade, né? Fim do coronelismo, isso também não é possível você falar sobre isso em relação à comunidade de Pau de Colher, porque o José Senhorinho, entre outros, eram donos de terra, né? E também não há, a não ser, a gente consegue perceber isso através de uma certa propaganda política contra o movimento, né? E contra alguns outros políticos desafetos, né, do governo Vargas nessa região, de que havia uma tentativa de fim da propriedade privada e tal, não sei o quê. Com relação às tropas que invadiram Pau de Colher, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Primeiro foi feita uma primeira diligência organizada pelo próprio prefeito de Casa Nova, que foi derrotada pelos sertanejos, né? Era uma diligência pequena, com alguns civis e militares que foram derrotados. Nessa primeira diligência, o líder da comunidade, o José Senhorio Costa, é morto e o projeto para a peregrinação do Caldeirão é abortado, né? Conforme os boatos e os rumores foram crescendo, começou a haver um rumor de que os sertanejos estavam se preparando para invadir Casa Nova, etc. Há uma junção, portanto, um esforço do governo federal com governos estaduais, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe, e eles organizam o chamado destacamento do Vale de São Francisco. Esse destacamento ele possui diversas forças militares, tá? E o que acontece, segundo os relatos, é que a central de comando era em Juazeiro da Bahia, e essas tropas elas iriam sair dos seus estados e se encontrar em um determinado ponto, e a partir dali para Pau de Colher. A Brigada de Pernambuco, que era liderada pelo capitão Tato Queiroz, um dos que participaram da morte, do assassinato do Lampião, e Maria Bonita e seu bando, ele diz que em determinado ponto da Caatinga ele perdeu contato com a central e decidiu por sua conta seguir para Pau de Colher. E aí quando ele segue no dia 19 de janeiro de 38, e a primeira diligência foi no dia 10, essa segunda incursão no dia 19, 9 dias depois eles entram e destroem a comunidade é massacrada. Já em relação à questão dos comunistas, na verdade, era uma comunidade... Isso fazia parte da propaganda política, né? Percebe-se isso claramente nas fontes, né? O que eu pude averiguar foi o seguinte, com o golpe de 37, né, de fato, houve uma reconfiguração nas forças políticas da Bahia, né? Até então, por exemplo, o interventor
senador Juracy Magalhães, que era contra o golpe, ele foi retirado e foi substituído pelo coronel Antônio Fernandes Dantas, né, comandante da 6ª Região Militar em Salvador. Ele era o interventor interino e a partir desse conjunto de forças, todos aqueles que eram contra o Estado Novo passaram a ser perseguidos, presos, torturados. Um jornalista chamado Sodré Viana, que era um jornalista comunista, ele foi se esconder em Casa Nova. Ele tinha parentes em Casa Nova, ele foi se esconder em Casa Nova. E isso serviu como uma desculpa, né, para o discurso oficial para dizer que Pau de Colher estava sendo organizado pelo Sodré Viana e por outros políticos da região, desafetos do novo governo, né, do novo governo Estado novista. Isso serviu para dizer que, enfim, Pau de Colher era organizado por um grupo comunista. Mas, na verdade, quando você vai olhar as fontes, isso está só no discurso político, né? Os moradores sertanejos não tinham nenhum tipo de concepção. Eles, na verdade, nem conheciam nada sobre marxismo ou que é coisa que o valha. Bom, é isso. Já passei do tempo. Queria agradecer a todos e, enfim, qualquer questão, qualquer apontamento, a gente conversa durante o seminário. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar e falar com vocês sobre Pau de Colher.